Amados, vamos então à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Abra sua Bíblia em em Marcos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito segundo Marcos, capítulo de número 14, 22 a 25. Marcos, o Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, 22 a 25. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Aqueles que já encontraram bem alto, digam amém. Amém. Então leiamos 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Versículo 25. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Amém, amém, amém. Curve sua cabeça e façamos mais uma oração. Maravilhoso Deus, nós estamos orando, agradecendo pelo privilégio de contemplarmos a beleza da sua palavra, palavra maravilhosa, palavra viva, palavra fiel, palavra verdadeira, alimento, sustento, mantimento, vitamina para nossa fé crescer, robustecer, e sendo assim, te devolveremos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Amada igreja, não é difícil entender que nós vamos falar aqui algo concernente à Santa Ceia. A leitura já é autoexplicativa. Não é difícil nós vermos aqui que vamos falar sobre a Santa Ceia, mas vamos trazer como título desta mensagem 7 razões para participar da ceia do Senhor. Eu disse 7 razões para participar da ceia do Senhor. Vamos juntos? 7 razões para participar da ceia do Senhor. Você observou que aqui em Marcos, Jesus está ministrando sua última ceia, não é verdade? E ele conclui dizendo: olha, é a última. Eu fico agora lembrando com saudade, porque eu não vou participar da ceia com vocês outra vez aqui. A próxima vez que nós participarmos juntos será na eternidade. Aí ele mostra aqui no versículo 25 que haverá uma ceia na eternidade. Nós temos uma ceia aqui e teremos uma ceia na eternidade. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um sacramento e uma ordenança. Sacramento é quando nós pegamos símbolos que trazem benefícios para nós. Isto é, o sacramento, símbolos que trazem benefício para nós. E ordenança, ordenança é uma ordem que Deus nos dá, exigindo que a cumpramos.
a ordenança é para ser cumprida. A igreja só tem duas ordenanças. Quantas ordenanças? Duas. Quais são? O batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo nas águas é uma ordenança que traz-nos o símbolo de identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Por isso o batismo é por imersão, né? Como o defunto ao ser sepultado, morreu para as coisas do mundo e ressuscitou como uma nova criatura. É uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo. E a Santa Ceia? A Santa Ceia é um símbolo de reconhecimento e gratidão por tudo que Jesus fez por nós. Nenhum dos sacramentos e nenhuma das ordenanças são elementos de salvação, ou seja, a salvação depende da graça por meio da fé, não de ordenanças e nem de sacramentos, mas isso é assunto longo, para uma outra fase, para um outro estudo. Agora aqui precisamos entender que a Santa Ceia traz para nós grandes privilégios. Vamos repetir todo mundo juntos? A Santa Ceia traz para nós grandes privilégios. Outra vez, a Santa Ceia para nós grandes privilégios. 7 motivos pelos quais devemos valorizar a Santa Ceia. Motivo de número 1, primeira razão, porque nós temos que ser obedientes ao Senhor. Primeira razão para participar da Santa Ceia é obediência ao Senhor. Então quer dizer que quem não está participando está desobedecendo? Sim ou não? Sim. Quem não participa da Santa Ceia, sendo membro do corpo de Cristo, está em desobediência. E desobediência traz decadência, maldição, problema para a vida da própria pessoa. É uma ordenança, é uma ordem. Veja o que diz em Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 26. Olha aí na sua Bíblia, Mateus 26, 26. Diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o. Aqui a gente aprende muita coisa. Que Jesus, ele não consagrou o pão. Ele não disse que o pão ia transformar na carne dele. Ele abençoou o pão. Ele abençoou, está escrito aqui, Mateus 26, 26. Abençoou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele deu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui ele dá uma ordem: comei. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando o apóstolo Paulo mais tarde falou isso, ele só está repetindo o que Jesus falou, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas você observou que Jesus está dando uma ordem direta: peguem o pão, comam o pão, isto é o meu corpo que está sendo repartido por vocês, para vocês. Então, participar do corpo de Cristo é um ato de obediência, e obediência atrai a bênção de Deus para a nossa vida. Quer ser abençoado? Obedeça aquilo que o Senhor falou. Existem pessoas que passam meses sem participar da Santa Ceia, pessoas que eles acham que é só algo comum, litúrgico, vago,
coisa de igreja, mas não é apenas isso, é muito mais, é coisa de Deus, é vontade de Jesus, é um selo, é um privilégio, é um momento de fortalecimento, é uma grande oportunidade. Então, o primeiro motivo pelo qual eu preciso tomar a Santa Ceia é pela razão da obediência. Segunda razão, em memória à morte do Senhor. Razão de número 2, em memória à morte do Senhor. O que é memória? Memória é aquela faculdade do cérebro que toca no passado. Lembranças, memória, toca no passado. Por isso está escrito que a Santa Ceia é feita, realizada em memória do Senhor. Leia aí comigo Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Memória de mim. É interessante que o Calvário, na memória de Deus, está acontecendo neste exato momento, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem no grego é cronos, de onde vem cronologia, minutos, segundos, horas, dias, semanas, quinzenas, meses, trimestre, semestre, ano, década, milênios. Então este é o tempo do homem, é cronos, de onde vem cronologia. Mas o tempo de Deus é kairos, eternidade, não tem passado e não tem futuro, é algo atemporal. Então, quando ele diz em memória de mim, é porque cada vez que você lembra do sacrifício que Jesus fez por você, o sangue está fresco, correndo no madeiro. O cordeiro está sendo imolado no exato momento que a sua memória toca o passado, do momento que Cristo morreu, toca o momento da crucificação, e isto traz efetividade, continuidade para a sua caminhada, para a sua jornada. É como se você estivesse sendo lavado agora, é como se o eco do está consumado estivesse ecoando, e pela fé, em memória de Jesus, a gente ouve ele dizendo a cada momento que se lembra do Calvário: eu paguei o preço, telestral, eu paguei o preço, você está livre, 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 livre e livre. E como livre, era para você dar um glória com vontade. E como livre, era para você dar um glória forte. Não é um glória de preso, é um glória de liberto. Não é um glória sufocado, é um glória de quem está livre. Livre. Também em memória de mim. É o privilégio de você tocar no Calvário. Oh, Rabassuri Mandaragahas. Jesus um dia falou com os discípulos assim, com aqueles que o questionavam também. Disse: Abraão viu o meu dia. Quantos anos antes de Jesus nascer Abraão viveu? E ele disse: Abraão viu o meu dia. Como é que Abraão viu o dia de Cristo, se Abraão viveu 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário? Como? Como é que no Apocalipse João disse assim: o cordeiro que foi morto desde a consumação dos séculos? Como é que ele viu isso?
Qual é o segredo? Qual é a explicação? Qual é a chave? É em memória de mim. Quando você entende que a Santa Ceia é realizada em memória de Jesus, você está entre a multidão que não foi embora. A multidão que está ao pé da cruz, observando Ele, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, glória a Deus! Você está diante da multidão que viu os sepulcros se abrirem. É muito poderoso isso, meu irmão. É muito poderoso isso. Muitas pessoas até falam de poder daqui, poder de lá, mas o poder do em memória de mim é redentor. O poder do em memória de mim é revelador. O poder do em memória de mim traz gratidão e gratificação para a glória e para a honra do nome de Jesus. Maravilha! 1 Coríntios 11, 24. Agora é Paulo repetindo o que Jesus disse. 1 Coríntios 11, 24 diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se nós tivéssemos a nossa memória conforme a palavra está nos ensinando ter, ao cantarmos nada além do sangue, a gente teria um arrebatamento de sentidos, iria no Calvário e voltaria num espaço incontável de tempo. Isso é átomo no grego, um tempo que não pode ser contabilizado. Átomos, uma velocidade como um piscar de olhos. Aí você lembraria do Calvário, você iria no Calvário e glorificaria no presente. Aleluia! Porque é isso que diz em memória de mim. Eu não sei por onde anda a sua memória, mas a única memória que não traz depressão é a memória do Calvário. Aleluia! A única memória que não traz ansiedade é a memória do Calvário. A única memória que não te leva a andar para trás, mais para frente, é a memória do Calvário. A única memória que refrigera a sua alma é a memória do Calvário. Levanta a sua mão para o alto e tenha a memória do Calvário. Em nome de Jesus, tenha a memória do Calvário. Em nome de Jesus, tenha revelações do Calvário. Em nome de Jesus, lembre-se do Calvário. Em nome de Jesus, veja que a sua vitória vem por causa do Calvário. Nossa vitória vem por causa do Calvário. E às vezes o inimigo quer nos acusar. E como é que ele acusa? O inimigo acusa alguém com o futuro. Acusa? O inimigo consegue acusar alguém com o futuro? Como é que ele acusa uma pessoa? Com o passado. Ele sempre acusa com o passado, porque o passado é o lugar, o campo das memórias. Passado não existe. O seu passado só existe dentro da sua memória. As coisas que você lembra e às vezes chora ou sorri, só existe no mundo chamado sua memória. As coisas que você às vezes se alegra e traz aí, ou se entristece, só existe na sua memória. Quando o inimigo quer acusar alguém, ele faz o quê? Quer tirar a pessoa do tempo real. Qual é o tempo real? Qual é o tempo real? O presente. Hino 400 da harpa cristã. Aí ele quer arrebatar os sentidos da pessoa para o passado, um campo inexistente. É como se você estivesse no ar, pendurado assim, flutuando. Isso é a memória, o passado. Você está flutuando no ar, você não tem base, você não está fixado, você não está preso, você não tem peso. A memória não tem gravidade.
Você não está no chão, você está numa névoa, não tem uma explicação para isso. Você está como se estivesse flutuando no espaço, no ar, você não tem base. E quando você não tem base, você não tem força para lutar, você não tem força para resistir, você não tem força para poder se defender, você não tem força para poder revidar, você é refém dele, porque ele te levou para um campo inexistente, chamado passado. Mesmo que ele tenha conseguido levar alguém aqui para um passado, qual é o segredo? Convidá-lo a ir então no passado, na memória do Calvário. Oh glória! Na memória do Calvário. Oh glória! Levante a mão direita e declare: a memória do Calvário. Oh glória! A memória do Calvário. E diz: olha, é verdade que eu errei, é verdade que eu pequei, é verdade que eu não vigilei, é verdade que eu não resisti, é verdade. Vamos dar um pulinho no Calvário, vem no Calvário, vem no Calvário, e no Calvário você vai ver em memória de Cristo. O sangue está derramado, a cruz está única pelo sangue de Jesus, e você tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Levante a mão no alto, tem glória, porque no Calvário você tem vitória, tem vitória, tem vitória. Levante a mão no alto e declara: no Calvário eu tenho vitória. No Calvário eu tenho vitória, minha memória está no Calvário. Reivindica, crente, clama, fala comigo. Minha memória está no Calvário, minha vitória está no Calvário, minha segurança está no Calvário. Calvário. Tem sucesso para o seu evento, tem sucesso para o seu casamento, tem sucesso para a sua história, tem sucesso da sua trajetória, quando sua memória está no Calvário. Pega na mão do crente comigo aí do lado e declara: é o Calvário. Declara para ele: é o Calvário. Aí a sua, a lavaia, diga para ele: é o Calvário, é o Calvário. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Os crentes pentecostais. Não é quantidade, é qualidade. Cadê o povo que dá glória? O povo que veio para adorar. Já viu o irmãozinho que só vive pecando o mesmo pecado? É porque não tem memória do Calvário. Pessoa que não tem memória do Calvário não tem temor, não tem respeito à ceia, não tem respeito à palavra, não tem respeito ao Espírito Santo, porque nunca teve memória do Calvário. Então é importante sua memória estar no Calvário. Terceira razão para confessar que pelo sangue de Jesus temos perdão. Para confessar que pelo sangue de Jesus temos perdão. O que nos perdoa é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus não é nem para expulsar demônio. Tem alguns crentes assim que não vêm na escola dominical, e ao ver alguém possessa, endemoniada: você é crente? Eu sou. Congregão de Assembleia de Deus, é de você que eu precisava. Tem uma pessoa endemoniada ali e tal. Aí a pessoa fica de longe: sangue de Jesus, sangue de Jesus não é para expulsar demônio, é para purificar pecado do crente. A memória do Calvário não é para expulsar demônio, é para purificar pecado do crente. Olha o que a Bíblia diz aí em Mateus 26, 28: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Esta é a função do sangue de Jesus. Para quê? Purificação ou perdão de pecados.
É por isso que quando a gente chega no culto e a gente ora, a gente já começa como? Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que sou pecador, eu não amo o pecado, mas eu sou pecador, perdoa os meus pecados, perdoa tudinho, pecado que eu cometi mês passado, ano passado, perdoa tudo. É assim? Não. Quando é que pecado é perdoado? Quando é confessado. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas tem que ser confessado. Senhor, eu não devia ter olhado. Eu olhei, meu Deus, a minha mente foi mais rápida. Eu olhei, eu flertei. Oh meu Deus, eu desejei. Oh meu Deus, eu pensei. Pensou em quê? Aí você pensou assim, que aquele irmão morresse. Isso é certo ou é pecado? Você não gosta daquele irmão. Não gosta. Isso é bênção ou maldição? Isso é pecado ou é santidade? Então o pecado tem que ser confessado. Jesus, eu tenho dificuldade, aquela irmã é muito chata, aquele irmão ali é muito chato, mas eu preciso de amar ele. Eu preciso, Senhor, de amar o meu irmão, porque nós vamos aprender nos próximos tópicos o porquê a gente tem que amar o irmão. Viu? Então a gente tem que dar nome aos bois, chamar pecado de pecado. Ah, Senhor, porque a carne é fraca, aí eu pequei. Olha, pecado não é vitamina para ninguém. A carne é fraca, eu pequei. Pecado não é vitamina. Vitamina é doutrina, palavra de Deus, oração, jejum, avivamento, Pentecoste, glória a Deus e aleluia. A gente aprendeu isso aqui na semana passada, que só da gente dar glória a gente é santificado, como foi Abraão. Então entenda aí, meu irmão, que nós confessamos os nossos pecados para sermos perdoados pelo sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Na antiga aliança, o pecado não era perdoado. Na época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Daniel, os profetas, eles não tinham pecados perdoados. Você sabia disso? Eles tinham pecados encobertos. Qual que é a diferença? É como se a dona de casa está varrendo a casa, aí junta lá aquela poeira, aquele pó, aquele lixozinho da sala, aí ela levanta o carpete, coloca tudo debaixo do carpete, limpou. O que aconteceu? Escondeu, encobriu a sujeira. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. O sangue de touro, de bodes, de pombas, de rolinhas, ele só cobria o pecado. Então Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos tinham o pecado debaixo do carpete. Mas aí veio Jesus, e João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mais lindo é que aquele sacrifício na cruz, o em memória de mim, purificou pecados no presente, tempo dos homens, pecados no passado, tempo dos homens, e pecados no futuro, e está nos alcançando hoje aqui também. Olha, o único sacrifício purificou, remiu, limpou
isto é lindo, maravilhoso, mas aqui está a razão pela qual nós clamamos pelo sangue de Jesus. Clamamos pelo sangue de Jesus para sermos purificados. Algumas pessoas até brincam com o sangue. Você já viu isso? Você fala assim, só o sangue, brincando com o sangue. E uma pessoa que vê uma barata, sangue de Jesus, brincando com o poder único, suficiente, vicário, expiatório do sangue de Jesus. Nós precisamos confessar o nosso pecado. E você sabe que quando Deus deu a vida, Ele deu uma para cada um. Por quê? Para quê? Para cada um cuidar da sua própria vida. Então, se eu conseguir capinar o meu quintal, já é coisa grande. Se eu conseguir confessar o meu próprio pecado, Deus já vai se agradar de mim, e eu vou ter força para interceder por aquele que não consegue reconhecer que precisa de ser coberto pelo sangue de Jesus. E quando nós pegamos o cálice, nós estamos reconhecendo: estou purificado pelo sangue de Jesus. Razão de número 4, quarta razão, isso aqui é forte, hein? Redobre sua atenção. Para ter comunhão com Cristo e com o irmão. Por que eu participo da ceia? Para ter comunhão com Cristo e com o irmão, com a irmã. Veja o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, olha aqui mais uma vez ele usa a frase, abençoamos, não é nem consagramos, né? Abençoamos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha a pergunta: aquele suco de uva que pegamos aqui é o que? A comunhão do sangue de Jesus. É por isso que a gente precisa de entender algumas verdades. Entre elas, a verdade de que este é o privilégio dos membros do corpo de Cristo. Em alguns lugares a gente passa com a bandeira da ceia, a pessoa vai lá e toma um pouquinho, dá um pouquinho para a criança, dá um pouquinho para o outro ali, coitadinho, ele vai aguar. Aí responde para mim: isso é certo? Está abençoando a criança? Isso é coisa bíblica? Agora então responde mais uma vez, mais uma pergunta da entrevista: por que será que alguns crentes fazem isso? Por que será? Vamos enumerar. Primeiro, porque não aprenderam. Então é necessário ensinar. Depois, não tem o devido temor ao cálice da aliança de Cristo Jesus. Terceiro, não está ensinando sua criança. Não está ensinando o filho que papai vai para a Santa Ceia, mamãe vai para a Santa Ceia. Quando você tiver na idade, você vai ser membro do corpo de Cristo, igual papai, igual mamãe. Aí você vai participar da ceia. Então, existem alguns critérios aqui, mas é muito errado. É um momento de maldição em meio à bênção. Enquanto alguns estão colhendo o maná da bênção, outros estão levando o maná para apodrecer sua própria casa. Igualzinho acontecia no Antigo Testamento. Daí então nós precisamos focar, observar e entender que o cálice é o cálice da comunhão do sangue de Cristo. O versículo continua, 1 Coríntios 10:16. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Um pedacinho de pão ali, coitadinho.
Não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha que enfática aqui, que clareza. Você devia de estar anotando, abrindo a sua Bíblia, para você depois não se perder e continuar cometendo o mesmo erro na sua vida. Você devia estar abrindo sua Bíblia, estar anotando, observando, para depois você, o irmão falou lá, mas não entendi, não entendeu porque nem abriu a Bíblia. E é o culto de Bíblia, é o culto de doutrina. Versículo 17: porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Oh, que lindo esse versículo, viu? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. 1 Coríntios 10, 17, viu? Vou nem pedir você não, mas era para você virar para a pessoa do lado e dizer: você é um pão. Você é um pão, viu, João Paulo? Você é um pão. Está falando não? Você é um pão. A Bíblia está dizendo que você é um pão. Eu acho que você não tinha visto isso na Bíblia. Você já tinha encontrado isso na Bíblia? Aqui, você não tinha encontrado na Bíblia que você é um pão. Viu, Adelso? Você tinha visto isso na Bíblia já? 1 Coríntios 10, 17. Porque sendo muitos somos um pão. Você sabe como é que faz o pão? Vai lá e pega a farinha de trigo. Farinha de trigo é um elemento seco. Joga lá na amassadeira. Aí coloca a água para poder a farinha de trigo seca se transformar em outra substância úmida. Se for pãozinho de sal, você vai colocar a medida do peso de sal. Se for um pãozinho de doce, você vai colocar a medida necessária de açúcar para ficar o pãozinho de doce. Aí você deixa bater até ficar mais ou menos homogêneo. Mistura lá algum palatabilizante, mistura lá o fermento biológico, mistura lá o estabilizador, né, junto. Aí bate ali, tirou aquela parte ali do que era a farinha. Você não vê mais a água, você não consegue separar a água da farinha, não consegue separar o sal ou o açúcar, não consegue separar mais nenhum elemento, eles ficaram homogêneos. Aí você coloca lá no cilindro e vai cilindrando aquele negócio até ficar uma liga única. Aí você não sabe o que é água, não sabe o que é farinha, não sabe o que é açúcar, vai ficando. Aí você tira um pedaço, coloca lá na divisória para poder fazer aqueles pedacinhos assim, que vai virar o pãozinho. Vamos escolher o pão francês. Aí você pega aquele pãozinho ali e passa na modeladora. Aí fica aquele formatinho assim, bonitinho, roliço assim, mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Vai ficar o pãozinho de 50 gramas, mais ou menos desse tamanhozinho. Aí você coloca lá, espera fermentar. E depois você pega o pão depois que sai do forno. Aí você pergunta: gente, cadê a água? Gente, cadê o açúcar? Gente, cadê o sal? Cadê a farinha? Virou tudo homogêneo, tudo igual. Quando a Bíblia fala, nós somos um pão, você é um pão, a Bíblia está dizendo que você é unido. A Bíblia está dizendo que a Santa Ceia é uma reunião de crentes unidos, de crente que tem comunhão, de crente que ele não trata ninguém de forma melhor ou pior, porque nós somos o pão, aleluia, nós somos unidos, nós temos unidade, nós somos a mesma massa, a farinha do mesmo saco, a água do mesmo barril, açúcar do mesmo pacote. Eu estou sentindo uma graça maravilhosa nesse lugar. Levante a mão e sinta também. Levante a mão e sinta também. É por isso que a gente canta: somos um corpo, assim bem ajustado, completamente ligado e unido. Oh, maravilha! Então diz: nós somos o mesmo pão. Glória a Deus. Não cabe aqui para ser pão, não cabe gostar de um e não gostar do outro. Para ser pão, não cabe preferir um e excluir o outro.
Era para você dar um glória. Se eu tivesse aí sentado aí, eu estava rachando de dar glória a Deus e aleluia. Então, um minuto de glória a Deus. Vamos dar um minuto de glória a Deus. Levante a mão direita, dá um minuto de glória a Deus. Aleluia. A família é um pão. Aleluia. O casal é um pão. Aleluia. A igreja é um pão. Aleluia. O ministério é um pão. Nós somos um pão, um pão, um pão, um pão. Eita, glória a Deus! Eu não sei se eu sou mais pentecostal do que você, mas eu estou sentindo muita glória nisso. A vontade é parar para glorificar, 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 glorificar. Aleluia! Aí diz aqui, ó, um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Esse mesmo pão é quem? Quem é esse mesmo pão? Quem é esse mesmo pão, igreja do Mineirão? Qual é o nome desse mesmo pão? Jesus, 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 Jesus. Esse é o pão que nos torna pão. Ele é o pão que nos transforma no pão. Chega em casa hoje, se você encontrar algum irmão pelo caminho e diz: irmão, eu sou um pão. Viu? Coloca lá no seu status, no seu Reels. Coloca lá: irmão, eu sou um pão. Eu fui na igreja hoje e descobri que eu sou um pão. Amém, Alexandre? Então dá um glória, dá um glória, dá um glória aí. Dá um glória para Jesus aí. Nós somos um pão. Olha, nós somos um pão, o mesmo corpo e comemos do mesmo pão. Isso é lindo demais. É lindo ou não é? É ou não é, irmão Cardoso? É lindo demais. É unidade. Quando a gente, você já viu, o próprio pão não pode brigar com ele mesmo. Pode? Pode não. Pode não. O próprio pão não pode brigar com ele mesmo. Mas vamos deixar isso para lá. Quinta razão: para participar da vida eterna. Isso é forte, hein? Por que eu devo participar da Santa Ceia? Quinta razão: para participar da vida eterna. Deixa eu te contar um segredo. Olha para mim aqui. Olha para mim. Olha bem para mim. Você sabia que Adão não era eterno? Você sabia? Você não sabia? Você não está lendo a Bíblia, não? Adão não era eterno. Ah, mas antes do pecado, ele não era eterno. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, mas Adão não era eterno. E Eva era eterna? Não. Nem Eva, nem Adão eram eternos. Para viver a eternidade, eles dependiam de comer da árvore da vida. Eles viviam a eternidade porque se alimentavam da árvore da vida. A razão de Adão não morrer é porque Adão se alimentava da... Por que o Adão não morria? Porque se alimentava da árvore da vida. Por que o crente desfruta aqui vida eterna? Porque ele desfruta de uma árvore da vida chamada a Santa Ceia do Senhor. Quem participa da Santa Ceia do Senhor vive a eternidade e viverá na eternidade. Olha a Bíblia, olha a Bíblia. João 6, versículo 54. Ó, João 6 e 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. O que está escrito aí na sua Bíblia, gente? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem... Quem é que tem vida eterna? Quem participa da ceia. Quem é que tem direito de ser arrebatado e viver eternamente no céu?
que está escrito aí na sua Bíblia aí? Olha aí, João 6,54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí aquelas pessoas que já morreram, na verdade, ele dorme. Todo mundo falou assim: o Lázaro morreu. Jesus disse que ele dorme. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. É tenha ou teve? Não é terá, não? É tenha. Tenha está no futuro ou está no passado? Está no que? Tenha. No presente. Está no presente. Está no presente. Então observe aqui: para que tenha a vida eterna. João 6,55: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Alimento. Santa Ceia, alimento para nós. João 6,56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu. Jesus vive na vida de quem participa da Santa Ceia. Jesus está vivo na vida de quem participa da Santa Ceia. Da Santa Ceia. Versículo 58: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais. Os pais aqui, ele está falando aos judeus. E quem são os pais aqui? São os patriarcas, os profetas, os juízes, todos aqueles do Antigo Testamento. Eles comeram pão e morreram, mas quem comer do pão que eu lhe der viverá para sempre, viverá eternamente. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Levante a mão para dar glória para Deus. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Fala assim, ó: eu sou participante da vida eterna. Fala: eu sou participante da vida eterna. Diga: eu sou participante da vida eterna. É por isso que o diabo não quer que o crente participe da Santa Ceia. É por isso que o inimigo faz de tudo para o crente não valorizar a Santa Ceia. É por isso que o inimigo coloca qualquer coisa na frente do crente, para o crente não vir participar da Santa Ceia, porque ele sabe que quando o crente participa da Santa Ceia, ele tem um vislumbre, ele tem um aperitivo da glória, da eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a mão de novo, levante a mão de novo. Glorifique a Ele novamente, exalte a Ele novamente, valorize a Santa Ceia. Valorize a Santa Ceia. Meu Deus. Bom, eu vou pular muita coisa aqui. Muito. Sexta razão. Por que eu devo participar da Santa Ceia? Sexta razão: para oferecer gratidão e adoração. Não que você está pegando o pão, você está adorando. Quando você está pegando o cálice, você está adorando. Redobre sua atenção aqui, Apocalipse 5, 9 e 13 e 14. E cantavam um cântico novo, dizendo, presta atenção, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Versículo 13: ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há,
todas as coisas que tem no céu, na terra, debaixo da terra, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Versículo 14: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém, 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 amém. Esta é a Santa Ceia da eternidade. Aleluia. A gente canta e respeita a licença poética. A licença poética é a autorização para poder quebrar a regra, para poder quebrar as leis gramaticais, as leis teológicas e doutrinárias. Aí a gente canta: eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, mas aqui nós temos um retrato de quem já está lá. Aqui é a selfie de quem está lá, e todos os que estão lá estão dizendo: o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Os 24 anciãos, olha aqui, 24 anciãos representam 12 patriarcas do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos. 12 mais 12, 24 anciãos representam a igreja. Estes animais aqui, 4 animais, representam os evangelhos. O primeiro animal tem um rosto de leão, representa o evangelho de Mateus. O símbolo de Mateus é um leão. O segundo animal tem um rosto de um touro, representa Lucas. O evangelho de Lucas é simbolizado por um touro. Marcos é simbolizado por um touro. O terceiro é o rosto de um homem, é o evangelho de Lucas. Agora é Lucas. Lucas representa o rosto de um homem, e o terceiro animal é uma águia. O evangelho de João é representado por uma águia. Isso quer dizer que no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, impérios, podeриos, potestades, hostes, dominadores, todos os seres, ao verem a igreja ceando nas bodas do Cordeiro, a igreja ceando, eles vão encurvar e dizer: a único que é digno de receber toda a glória. Mas isso acontece todas as vezes que a gente participa da ceia também. Isso acontece todas as vezes que a gente participa da ceia também. Oh, meu irmão, e fecho agora. As irmãs já vai levando o playback lá, que eu vou fechar agora. A 7ª e última razão para anunciar que Jesus está voltando. 1 Coríntios 11, 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A cada santa ceia que nós participamos, nós estamos gritando: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Cada vez que você participa, você está dizendo: estou pronto para subir. Estou pronto para subir. Oh, glória ao nome do Senhor. Se você acredita que Ele merece glória, dá glória para Ele, dá glória para Ele, dá glória para o nome dEle.